Depois desse vídeo, você não vai poder dizer que não sabe investir no Tesouro Direto, porque a gente vai fazer tudo aqui passo a passo na prática. Eu acho que esse vídeo é muito importante. Nós terminamos uma sequência de conteúdos sobre o Tesouro Direto no curso de investimentos gratuito que eu estou oferecendo aqui no canal. Então, agora que a gente finalizou o módulo de Tesouro Direto, é hora de colocar a mão na massa e a gente vai investir na prática. Eu vou te mostrar tudo o que é necessário para você tomar suas decisões de investimentos em títulos públicos. Vamos lá? Então, compartilhando aqui a tela, investindo na prática número 1, abril de 2025. Esse é o primeiro vídeo da série, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas é por isso que está aqui o número 01. O que você vai aprender hoje? Como é simples investir no Tesouro Direto, a gente vai desmistificar o investimento em Tesouro Direto, você vai saber como investir em Tesouro Direto através de uma corretora, como escolher e definir um percentual de aporte em títulos públicos, como reinvestir, ou seja, como fazer aplicações subsequentes e como acompanhar os investimentos. Bom, eu escolhi um valor de R$350 para a gente poder investir. Tá? Por que R$350? Eu trouxe aqui um gráfico da média de renda do brasileiro. E a gente pode ver que a renda mensal do brasileiro tem aumentado desde 2022, especialmente aqui desde 2023, a gente vê que a renda aumentou bastante. Ela está inclusive em níveis próximos aqui do período da pandemia, que foi um período em que teve muita distribuição de renda por parte do governo. Então, R$3.378 é a renda média do brasileiro. Então, eu escolhi esse valor de R$350 porque eu acho que é algo factível aí para a média das pessoas, tá? Então, quais ferramentas a gente vai usar hoje? Nós vamos usar o site do Tesouro Direto, o site ou o app da corretora, pode ser a corretora que você quiser. Eu vou usar aqui a Toro Investimentos, porque eu já tinha conta aberta, não tenho o valor depositado lá, então eu escolhi a Toro para poder investir, para você ver como que isso é aleatório. Eu tenho conta em várias corretoras que eu já testei ao longo da vida, então eu peguei a Toro porque estava disponível para fazer esse investimento. A gente vai precisar de uma planilha de controle de lançamentos, né? E o site Investidor 10. Isso é para a gente poder controlar a evolução dos nossos investimentos ao longo do tempo. Bom, vamos começar falando da composição da carteira, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre como distribuir os investimentos no Tesouro Direto. Então a gente sabe ali que basicamente a gente tem 3 tipos de título, né? Então a gente tem o Tesouro Selic, né, que ele está atrelado à variação da taxa Selic, então é chamado de um título atrelado a uma taxa flutuante, né, ou pós-fixado. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, que ele tem uma taxa fixa, então quando você compra aquele título, você sabe exatamente quanto que vai ganhar ao longo do tempo até a data de vencimento. E a gente tem o título híbrido, que é o IPCA+, que ele tem uma parcela que é pós-fixada, né, com uma taxa flutuante atrelada à inflação, e a parcela fixa, que é justamente o ganho de juros real que você tem ao longo do tempo. Tá? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui, lá do relatório mensal da Dívida Pública Federal de fevereiro de 2025, esse gráfico. O que esse gráfico mostra pra gente? Ele mostra a composição da carteira de títulos públicos por indexador, por detentor. O que é isso? Os indexadores são esses daqui, ó: índice de preços, pré-fixados e taxa flutuante e outros. Tá? Então, índice de preços, basicamente, são títulos, né? Aqui a gente está falando da dívida pública, ou seja, quem emite os títulos públicos, né, os títulos do Tesouro Direto, é o governo. Então, nós somos credores do governo. Ele está emitindo dívida quando a gente compra um título público. Então, aqui a gente está analisando qual a composição da carteira desses agentes econômicos. Tá? Então, a gente tem índices de preço, pré-fixados e taxa flutuante. Então, vamos olhar aqui esse primeiro bloco, tá? Que é das instituições financeiras. O que são instituições financeiras? Basicamente, bancos comerciais, bancos de investimento e financeiras. Tá? Então, a gente tem a seguinte distribuição: 58% dos títulos deles está em títulos
relacionados à taxa flutuante, ou seja, ligados à taxa Selic, né? A taxa de juros flutuante é a taxa Selic. Então, traduzindo para a gente, pessoa física, seria o seguinte: quase 60% seria de Tesouro Selic. 25,5% as instituições financeiras têm de pré-fixados, tá? E 15,9% eles têm relacionados a índice de preços. Olha que interessante isso, tá? As instituições financeiras, principalmente bancos, elas precisam de ter disponibilidade financeira, né, no curto e no médio prazo. Então, observe que, para evitar possíveis perdas, né, devido à marcação ao mercado, e para eles não perderem liquidez, a maior parte do recurso deles está atrelado em títulos de taxa flutuante. Agora, vamos olhar para previdência, tá? Então, vamos olhar aqui instituições de previdência. Na previdência, veja que a composição é muito diferente. A maior parte, 53,7%, está relacionado a índice de preços, 6,5% a pré-fixados e 39,8% a títulos de taxa flutuante. Então, a previdência, né, também fundos de previdência, né, que a gente está querendo dizer aqui, eles também precisam de liquidez, mas geralmente esses investimentos são muito focados no longo prazo, né, porque a pessoa está investindo ali para o longo prazo, para 30, 40 anos. Então, a maior parte dos títulos que eles detêm é de títulos relacionados a índice de preços, ou seja, ao IPCA. Tá? Então, traduzindo para a gente, seria ao IPCA+. Olhando aqui para os fundos de investimento, então veja que a concentração deles, a maior parte está realmente no Tesouro Selic. Eu chamei Tesouro Selic, mas é LFT, né, no caso. Mas por que os fundos de investimento? Porque a gente tem muitos fundos de investimento que são aqueles fundos DI. Esses fundos DI, eles estão atrelados justamente a títulos ligados à taxa Selic, que é justamente a taxa DI. Então, olhando para fundos de investimento, eles concentram muito mais ainda a sua participação, a sua carteira em títulos relacionados à taxa flutuante. Tá, mas por que eu estou falando isso agora? Porque a gente precisa definir a nossa composição de carteira. Então, eu vou trazer aqui uma proposta de composição de carteira para a gente distribuir os nossos R$350. Tá? Então, R$350 é um valor baixo, mas é interessante porque a gente vai até conseguir distribuir, né, no pagamento desses títulos. Eu falei um valor baixo, não é assim desconsiderando o valor, mesmo porque a gente vai ver que no longo prazo esse valor de investimentos faz muita diferença. Eu falei baixo porque, por exemplo, o mínimo de aplicação no Tesouro Selic é R$162. Então, só essa aplicação mínima já consome ali boa parte do investimento. Mas tudo bem, veja como ficou aqui a nossa distribuição. A gente vai colocar 47% nessa primeira aplicação, né, no mês de abril de 2025, que é a nossa primeira aplicação. A gente vai colocar 47% no Tesouro Selic, né, que está relacionado a uma taxa flutuante. A gente vai colocar 36% no Tesouro Pré-fixado, tá? Que aí a gente já está olhando para um médio prazo, e a gente vai colocar 17% em Tesouro IPCA, tá? Então, aqui a gente está pensando no curto prazo, aqui a gente está pensando no médio prazo, e aqui a gente está pensando no longo prazo. É assim que a gente está distribuindo a nossa carteira de investimentos. Então, vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui um resumo desses objetivos. Então, a gente tem o Tesouro Selic. É ideal para quem quer segurança e pode precisar do dinheiro no curto ou médio prazo. O Tesouro Pré-fixado é ótimo se você manter até o vencimento. Desculpa, ficou escrito errado ali. Só cuidado com a marcação a mercado se for vender antes, né? Porque você pode ter um risco de perda ou de ganho. Então, às vezes, o título pode se valorizar também devido à marcação a mercado. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha assistido ainda. E o Tesouro IPCA vai garantir ganhos reais no longo prazo. Nós vamos usar o tempo em nosso favor, tá bom? Então, como vai ser o nosso investimento hoje? Então, a gente vai lá no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, pode colocar no Google. A gente vem aqui, ó, em títulos, preços e taxas, e vamos dar uma olhada na oferta dos títulos hoje. Isso daqui muda
todos os dias. Então vamos lá. O Tesouro Selic 2031, hoje ele tem um preço unitário de R$ 16.298,65 e o investimento mínimo é de R$ 162,98. Por quê? O investimento mínimo é sempre 1% do valor do título, do preço unitário do título inteiro. Então, como a gente tem R$ 350, né, a gente vai investir o quê? Uma fração, tá? Então, uma fração que é 0,01 do título. Então, dos 350, a gente vai pegar aqui, né, R$ 162, que é o investimento mínimo, ok? O pré-fixado 2032, vamos voltar lá para o site do Tesouro Direto. Tesouro pré-fixado 2032, o investimento mínimo dele é R$ 4,05, porque é 1% dos R$ 405,42. Tá? Aqui está a rentabilidade dele, né? 14,5% ao ano. Então, na nossa proporção, como que a gente vai fazer? A gente vai comprar 31 frações, né, desse título. Então, 31 vezes 4,04 dá 125,24 e o vencimento é 2032. E agora, por fim, vamos pegar o Tesouro IPCA 2040, né, que está aqui, Tesouro IPCA 2040, a gente está pensando realmente no longo prazo, né? Tipo, daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos eu vou estar com 58 anos, né? Então, o Tesouro IPCA, ele está custando R$ 1.535, né, o título inteiro. A gente pode investir no mínimo R$ 15,35 e ele está rendendo ali IPCA mais 7,29% hoje. Então, vamos olhar aqui, né, R$ 15,32. Aqui mudou um pouquinho, tá? Porque eu fiz essa tabela antes da abertura aqui do dia, então mudou só um pouquinho, mas o conceito é o mesmo. E a gente vai investir, então vai comprar 4 frações e vai ter um valor de R$ 61,28. Tudo bem? Então vamos fazer agora esse nosso investimento. O que você precisa? Obviamente você precisa ter o dinheiro, né, na sua conta bancária, e aí você precisa ter uma conta aberta em uma corretora. Isso é algo super simples de fazer. Você pode usar a corretora que quiser. Eu vou usar a corretora Toro, tá? Eu vou te mostrar aqui no app, tá? A gente vai fazer passo a passo. Se você quiser, se isso for muito tranquilo para você, você pode adiantar o vídeo sem problema nenhum, mas o objetivo aqui é para ajudar aquela pessoa que está saindo do zero, tá? Então, eu vou entrar aqui na minha conta e você vai ver que nessa conta não tem valor algum, né? Porque eu não movimento nessa corretora. A internet não está me ajudando muito hoje. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um depósito, né? Então, eu vou vir aqui, ó, logo na primeira tela aqui do meu app, tem aqui depositar. Hoje em dia, muitas corretoras permitem fazer o depósito com o Pix. Eu vou colocar aqui R$ 350. Eu vou botar um pouquinho mais aqui, 355, só porque se tiver algum tipo de arredondamento ali de centavos, eu não quero ficar impedido de fazer o investimento, né? Vai que o preço muda aqui do título, né? Porque a gente está em horário útil. Então, eu vou vir aqui, fazer o depósito, né? Vou copiar, vou abrir o app do meu banco. Pronto, o meu Pix foi concluído e a gente vai voltar lá no app da corretora e vamos ver se o valor já, olha, coisa maravilhosa esse sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, né? Já está aqui os R$ 355 para a gente fazer o nosso investimento. Então, como que eu vou investir? Vou vir aqui, ó, em investir. Vamos procurar a parte de renda fixa. Vou clicar aqui em filtrar, porque o que eu quero é tesouro. Então, veja que se eu não filtrar, ó, ele vai vir um monte de CDB aqui na frente. Não é isso que eu quero agora. Eu vou clicar aqui em filtrar, vou selecionar tesouro, né? Vou apertar aqui embaixo filtrar. Então, vamos ver, ó, já apareceu aqui os títulos do Tesouro. Então, vou pesquisar aqui o Tesouro Selic 2031. Aqui é um pouquinho chato, porque não dá para eu filtrar por título, né, pelo nome do título. Então, vou ter que passar aqui, e esses Educa Mais e Renda Mais tem bastante oferta. Vamos procurar aqui o Tesouro Selic. Ó, Tesouro Selic 2031, agora ele está custando R$ 162,99. Quanto que eu quero investir? Justamente R$ 162,99, que é o mínimo, né, do título.
Ele corrigiu aqui, né? Lá fora estava aparecendo 162,99 e aqui por dentro 162,98. Mas aí ele apareceu valor arredondado conforme o preço unitário do investimento. Então é o que a gente vai fazer. Então olha lá, revisão do investimento, total 162,98. Confirmar investimento. Pronto, a ordem de investimento foi feita. Então, amanhã eu vou receber um comunicado da B3 dizendo que o meu investimento ele foi liquidado. É simples assim. Agora vamos continuar fazendo os outros investimentos. Então, mas antes, vamos vir aqui ó, no Investidor 10, que é um site que eu uso, tá? E por isso eu recomendo, porque realmente é bom. Eu criei uma carteira para a gente poder acompanhar esses investimentos que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente vai mês a mês acompanhar isso e a gente vai usar duas ferramentas. A gente vai usar o Investidor 10 e vamos usar uma planilhinha no Excel, justamente porque eu quero manter o histórico das taxas de juros para a gente ver isso ao longo do tempo, tá? A planilha em Excel, você pode usar uma coisa ou outra. Você pode usar ou a planilha Excel ou o Investidor 10. Eu vou fazer aqui nas duas e o link da planilha eu vou deixar na descrição, tá bom? E se eu já te ajudei até aqui, não deixa de cumprir aquele ritual de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar essa série de investimentos na prática e realmente na prática sem enrolação. Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? Eu vim, né, entrei no Investidor 10, tem uma parte aqui de carteiras, eu criei essa carteira chamada YouTube Renda Fixa, né, porque aqui eu tenho outras carteiras, e a gente vai adicionar um ativo, tá? Então eu vou procurar aqui, que tipo de ativo é? Primeiro, que transação é? É uma compra, né, de Tesouro Direto. Eu vou botar aqui o código do ativo, que é o Tesouro Selic 2031, né? Ele já mostrou aqui, ó, automaticamente a data de hoje. Então, se você faz no dia, fica muito simples isso, já vem tudo preenchido. A gente vai colocar a quantidade de 0,01. Certo? Que é o valor de 162,98 e vamos salvar aqui e pronto, tá feito o nosso registro na carteira. Agora a gente vai vir aqui para a planilhinha que eu preparei, vamos colocar também a data de hoje, 16/4, o tipo do título, eu vou colocar aqui que é o Tesouro Selic. A gente vai colocar aqui o vencimento, que é 1/3/2031. Vamos colocar aqui qual é o preço unitário do título, tá? Então, o preço unitário é 16.298,65, 16.298,65. A taxa de juros é de 0,1118%, 0,1118%. Por que eu estou registrando isso? Porque eu quero saber como que essa taxa de juros está evoluindo ao longo do tempo dos meus investimentos, tá bom? E o valor investido foi de 162,98, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é puramente opcional, fica aí no caráter educativo, tá bom? Agora vamos seguir aqui para o nosso segundo investimento. O que a gente vai fazer? A gente vai investir no pré-fixado 2032, que quando eu peguei, né, e preparei a apresentação, estava custando R$ 4,04. E a gente quer investir, quer comprar 31 frações. Então vamos lá, Tesouro pré-fixado. E agora eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer no celular, eu vou fazer pelo site da Toro, tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou entrar com as minhas credenciais. Aqui no caso, eu preciso informar um token, né? E aí você vai ver como que a sua corretora funciona com essa validação de 2 etapas, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta. Então o objetivo aqui é te mostrar que você tem algumas alternativas de fazer esse investimento, vai da forma como você acha mais fácil fazer. Vamos aqui em investimentos, né? Vamos procurar renda fixa e tesouro. Eu quero tesouro. E agora a gente vai procurar o Tesouro Pré-fixado 2032. Então, passando aqui para baixo, o Tesouro Educa. Mas está aqui, ó, Tesouro Pré-fixado, né, 2032, 405, está um pouquinho diferente. A taxa é 14,5% ao ano. Então, a gente vem aqui em investir. Quanto que eu quero? Eu quero 125,24, né? Ele botou para 125,64. Aí eu vou colocar um pouco mais, que eu quero que ele arredonde para 125, vou colocar aqui 126 e ele vai arredondar para 125,69, tá? Então vamos continuar aqui para revisão, Tesouro Pré-fixado 2032, vamos confirmar o investimento. Pronto,
ordem enviada com sucesso, viu? É muito simples de fazer. E aí vamos preencher aqui então para a gente não esquecer, né, qual foi o valor do nosso investimento. Então a gente colocou aqui, né, no dia 16/4. Vou até começar pelo investidor 10, né? Então vamos fazer agora mais um lançamento. A gente vem aqui no cantinho direito inferior, adicionar ativo, tesouro direto. Aí a gente vai colocar agora o tesouro pré-fixado 2032, que foi o que a gente escolheu. Aqui já está o valor certinho dele, ó, 405,47. Já vou até pegar esse valor aqui, 405,47, e vou digitar aqui. Dá para a gente deixar registrado. Nosso tesouro pré-fixado. O vencimento dele é, tesouro pré-fixado 2032, é 1º de janeiro de 2032. Qual é a taxa que está sendo praticada? 14,5%. E qual foi o nosso valor investido? Né? A gente comprou 0,31, né, que foi justamente esse 125,69. Vamos colocar aqui 125,69. Então, pronto, foi feito o nosso lançamento. Agora, a gente precisa fazer o nosso último lançamento da carteira, que é no Tesouro IPCA. Já vou preenchendo aqui, 16/4. Tesouro IPCA. Já vamos pegar tudo aqui, ó, vou adiantar um pouquinho. Tesouro IPCA 2040, o vencimento dele é 15/8 de 2040. O preço unitário dele é 1.535,75. 1.535,75. E ele está pagando 7,29%. 7,29%. E agora vamos ver quanto que a gente vai investir, né? Então vamos voltar aqui no Tesouro, vamos achar o Tesouro IPCA. Deixa eu ver se ele ordena aqui, né? Eu podia também facilitar a nossa vida, né? Tesouro IPCA, Tesouro Educa, Tesouro IPCA 2040 tá aqui. Investir, né? E quanto que eu quero investir? Eu tenho disponível para investir, ó, 66,33, e eu vou colocar isso tudo, 66,33, e ele arredondou para 61,43. Então vamos continuar para revisão, confirmar o investimento, ordem enviada com sucesso. Então vamos lá no investidor 10, aqui na carteira, vamos adicionar, e aqui a gente investiu uma quantidade de 4 cotas, então R$ 61,43, e é o que eu vou lançar aqui, R$ 61,43. Bom, os nossos investimentos do mês de abril foram realizados, mas antes de terminar o vídeo, continua comigo, porque eu quero te mostrar uma ferramenta muito legal. Vamos lá para o site do Tesouro Direto novamente. Vamos aqui, ó, no Tesouro Direto, e eu queria te mostrar o simulador. Olha que coisa legal para você ver. A gente está investindo R$ 350 por mês, né? Vamos aqui para o simulador. Então vamos simular, né, o que a gente fez de investimento, e vamos ver como que isso vai se comportar ao longo do tempo até a data de vencimento. Então a gente vem aqui, ó, no Tesouro, vamos começar pelo Tesouro Selic, né, na ordem que a gente fez. A gente vem aqui em Simule, e aí ele pergunta que tipo de simulação deseja fazer. Eu quero saber quanto vou investir hoje. Então, o que a gente vai investir hoje? R$ 162,98. Se você for investir todo mês, qual o valor? Vamos supor que a gente vai investir R$ 162 todo mês. Claro que esse valor aqui vai mudar, né, gente? Por quê? Porque o preço do título do Tesouro Selic ele só vai aumentando. Inclusive, falei sobre isso no último vídeo. E se eu colocar aqui em simular, ele está me dizendo o seguinte, ó, que o meu total investido vai ser de R$ 11.571 até 1º de março de 2031, né, que é a data do resgate, e o valor líquido que eu vou conseguir retirar, né, é esse daqui, R$ 15.075. Ou seja, eu vou ter um ganho aí de R$ 3.500. Esse dinheiro você vai receber sem fazer nada, né, sem trabalhar. Você só vai precisar aportar esse valor. Essa é a graça dos juros compostos. Então vamos simular nossas outras aplicações, tá? Então vamos aqui para o Tesouro Pré-fixado 2032, né? Quanto eu quero investir hoje? Então vamos colocar 125,69.
Vou repetir esse valor, R$ 125,69, e tá aí. A gente vai ter um ganho de R$ 4.400, mais ou menos, né? Porque a gente vai investir no período até 2032 R$ 10.180 e vamos ter um valor líquido no final de R$ 15.543, tá? E agora vamos simular o último, que é o Tesouro IPCA, esse que a gente vai investir menos, né? Mas ele tem um prazo muito mais longo. E isso é algo muito importante que eu vou te mostrar hoje. Quanto que a gente está investindo no Tesouro IPCA? R$ 61,43, né? Então, 61,43. Então, observe o efeito do tempo nos juros compostos. A gente está investindo mais ou menos o mesmo valor, na faixa ali de R$ 11.000, apesar de o valor, o montante mensal ser bem menor. A gente está colocando R$ 11.300 e a gente vai ter no final R$ 25.389. Por quê? Por causa do efeito multiplicador dos juros compostos. E isso é algo muito importante, você precisa sair daqui com essa mensagem. Quanto mais tempo você faz suas aplicações com regularidade, mais você se beneficia dos juros compostos. Não fique chateado com os rendimentos no primeiro mês, no primeiro ano, né, que você vai ver lá provavelmente alguns centavos, poucos reais que não pagam nem um lanche. A questão é você ter a regularidade e fazer isso ao longo do tempo. Observe que lá em 2040, com o mesmo montante aportado de R$ 11.000, o valor mais do que dobra por causa do efeito do tempo, tá? Então, essa é a mensagem fundamental que eu queria deixar para você. Então, eu preparei aqui um resumo, né? Então, por exemplo, ó, o Tesouro Selic, a gente está fazendo um aporte mensal de R$ 162, o valor investido vai ser R$ 11.500 e a gente vai ganhar R$ 3.430, né? E qual prazo? Em 5,9 anos. O Tesouro Prefixado 2032, a gente também vai investir mais ou menos, né, entre aí R$ 10.000, né, tá nessa média de entre 10 e 11, R$ 10.000, e a gente vai ter um ganho líquido de R$ 5.340. Por quê? Porque a gente vai ficar por 6,7 anos. Então, olha isso aqui, né, a diferença, a gente está aplicando menos aqui, né, mas a gente está tendo um ganho maior. Por quê? Justamente por causa desse aumento aqui no prazo, né? Veja, com um ano faz diferença. A gente, por fim, vai investir no IPCA 2040 apenas R$ 61,28, mas até 2040 a gente vai ter investido R$ 11.275 e o nosso ganho líquido vai ser de R$ 14.146 durante 14,7 anos. Aqui eu fiz um totalizador, é claro que não faz muito sentido, porque os prazos são diferentes, mas observe que nesse investimento a gente está colocando 32 mil do nosso bolso e está recebendo já líquido de impostos e de taxas 22.919. Vou pegar aqui a calculadora, 22.919 dividido por 32.985 é 0,69, ou seja, a gente vai ter um ganho de 70% do valor do nosso montante, né? Então, veja como os juros funcionam em nosso favor quando a gente faz o dever de casa, que é fazer o nosso investimento com regularidade. Então, uma palavra final aqui. Olha só, a gente vai ter essa série aqui mensal, então todos os meses nós vamos fazer as aplicações aqui no Tesouro Direto, nessa média de R$ 350. Nós vamos fazer novos aportes, então a gente vai ver como isso funciona, porque nem sempre a gente vai ter o mesmo título disponível e os preços e as taxas vão mudar. A gente vai fazer o acompanhamento da carteira, quanto que a gente está ganhando aqui ao longo do tempo. A gente vai observar, então, essa mudança dos títulos e aí a gente vai ajustando a nossa estratégia de acordo com taxa de juros, de acordo com a disponibilidade do mercado. Os links vão estar na descrição do vídeo e, por fim, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e saibam investir no Tesouro Direto, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!